Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o principal movimento intelectual da Idade Medieval, que gerou muitas influências para a cultura e o saber do mundo ocidental e que nos deu também um dos 10 maiores teólogos de todos os tempos. Sejam bem-vindos e bem-vindas, essa é a coluna de História do Cristianismo do Café com Teologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso e ative todas as notificações para não perder nada do que a gente produz por aqui. Você sabe que semanalmente nós temos uma coluna de história do cristianismo e hoje chegou o momento da gente falar um pouco sobre o escolasticismo, um sistema educacional, intelectual muito forte na chamada Baixa Idade Média. Tomás de Aquino é o seu maior representante e, com certeza, alguém que faz parte dos 10 maiores teólogos de toda a história do cristianismo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre essa lista. Quais são os 10 maiores teólogos de todos os tempos? Se você ainda não viu, não perca tempo e vai lá assistir assim que puder. O escolasticismo, como você já deve imaginar, é uma palavra que lembra escola, que vem de escola, e escola vem de escolé, que era um termo usado pela primeira vez nas cortes de Carlos Magno, na reforma educacional que ele faz no ano 800, aproximadamente. O escolasticismo foi um movimento intelectual da Idade Medieval que tem uma grande influência sobre a teologia, sobre o saber, sobre a cultura daquele período. Foi esse movimento que dominou todo o saber e toda a cultura dentro da igreja, né? E era uma tentativa de racionalizar a teologia, uma tentativa de se harmonizar a fé com a razão, ou seja, de provar ou de tentar provar e argumentar os postulados da fé, os postulados teológicos de modo racional, como, por exemplo, Tomás de Aquino tenta fazer com as suas famosas 5 vias que que tinham como objetivo provar intelectualmente, racionalmente, a existência de Deus, ou pelo menos a plausibilidade da existência de Deus. Eu não vou falar com detalhes sobre isso nesse vídeo, mas se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Basta que você escreva aqui nos comentários as palavras 5 vias de Tomás de Aquino. Se nós tivermos pelo menos 20 comentários com essas palavras-chave, eu gravo esse vídeo que vai ser bem legal para você entender como é que funcionava esse sistema. Esse movimento chamado escolasticismo tem uma grande influência da filosofia aristotélica. Assim como a patrística, né, lá na antiguidade, tem muita influência do platonismo, o escolasticismo terá muita influência do aristotelismo. Até porque nesse período está havendo uma redescoberta da filosofia aristotélica na Europa, muito graças aos esforços de grandes filósofos árabes, como Averroes, Avicena, Alfarabi, que se debruçam sobre o conhecimento aristotélico e trazem uma nova onda a valorizar esse tipo de pensamento, que também é abraçado por Tomás de Aquino, que é muito mais aristotélico do que platônico, né? E até se distancia, por exemplo, do dualismo platônico. O seu mentor, Alberto Magno, também faz isso, e o escolasticismo, de modo geral, é muito mais aristotélico do que platônico. É interessante a gente dizer o seguinte: a teologia contemporânea, né, muito influenciada pela modernidade, muito influenciada pelo kantianismo, né, e outras influências, ela busca aprofundar cada vez mais o conhecimento técnico científico e fazer questionamentos, fazer novas descobertas, novos apontamentos. Já a teologia escolástica não tinha esse objetivo. Não tinha o objetivo de questionar
e também não tinha o objetivo de descobrir novas possibilidades. Mas o objetivo era fundamentar as bases das verdades que já eram aceitas naquele cenário pela igreja. Ou seja, a igreja definia seus dogmas, declarava aquilo no qual ela cria, e o escolasticismo procuraria aprofundar o conhecimento sobre aquelas verdades já cridas, já aceitas pela igreja, e procuraria dar bases intelectuais a essas afirmações. O maior nome do escolasticismo, com toda certeza, é São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274. Inclusive, morreu num acidente precocemente, né? Porque ele viveria provavelmente mais do que isso, né? E produziria ainda muito mais coisas do que ele já produziu numa vida relativamente curta. É considerado até hoje por muitos católicos como o mais sábio dentre os santos e o mais santo dentre os sábios. Só por essa frase já dá para a gente ter uma bela noção da importância que Tomás de Aquino tem ainda hoje para a teologia católica. Grandes nomes contemporâneos da teologia católica eram tomistas, né, e revisitam a teologia de Tomás de Aquino. Alguns mais conservadores chegam até a dizer que a sua teologia era a teologia perene, ou seja, depois dessa teologia não tem nada mais de novo para se falar, só de se conhecer, talvez adaptar o seu discurso, né? Tomás de Aquino nasceu na Itália, se tornou um dominicano, mesmo contra a vontade da sua família, e foi o aluno de Alberto Magno, outro grande escolástico, né? Uma pessoa também muito importante, com muita influência intelectual dentro desse cenário escolástico, né? E duas grandes obras são da autoria de Tomás de Aquino, as mais conhecidas. A primeira, a Suma contra os Gentios. Gentios, no caso, eram os muçulmanos esses que ganham fama, ganham intelectualidade com o trabalho dos filósofos árabes que eu acabei de citar, né, que eram também muçulmanos. E o Tomás de Aquino escreve um livro, A Suma contra os Gentios, no caso, era uma série de argumentações que tentava refutar e defender, entre aspas, né, defender o cristianismo dos argumentos islâmicos. Mas é claro que a grande obra de Tomás de Aquino, tanto em tamanho quanto de popularidade, é a chamada Suma Teológica, na qual ele faz uma série de argumentações, traz as questões a serem discutidas e ele mesmo apresenta as respostas e os aprofundamentos daquelas questões. É uma obra enorme, uma obra grande, que até hoje é publicada, é traduzida para o português, e é, com certeza, a principal obra de Tomás de Aquino, que ele escreve para ser um apoio e uma introdução para os alunos de teologia, né? Foi considerado, ganhou o título de doutor angélico. Ele cria que o ser humano podia alcançar verdades sem necessariamente contar com a revelação, alcançar verdades teológicas pelo uso da razão, pelo uso do raciocínio, embora essas verdades tenham um limite a ser alcançado, né? Ele também foi convidado pelo Papa Gregório X para participar do Segundo Concílio de Leão, que aconteceu no ano de 1274. Seria muito legal ver Tomás de Aquino, ainda que historicamente, né, em ação num concílio, mas isso não aconteceu porque o Tomás de Aquino morreu num acidente antes de chegar ao concílio, né? Morreu no ano de 1274, antes mesmo do início do concílio de Leão II, lamentavelmente, né? Foi canonizado em 1325 pelo Papa João XXII, e, como eu falei, até hoje ele é uma grande referência para a teologia católica. Com toda certeza, é um dos 10 maiores teólogos de todos os tempos. Lamentavelmente,
muitos cristãos protestantes acabam ignorando a importância teológica e filosófica de São Tomás de Aquino, e não deveriam fazer isso, é claro, né? Por outro lado, muitos católicos conservadores acabam achando que Tomás de Aquino foi o grande nome, não tem ninguém mais depois dele, né? Claro que ele foi um grande nome, sem dúvida, mas é claro também que a humanidade continua caminhando, os contextos continuam se desenvolvendo, se modificando, e é claro que depois de Tomás de Aquino surgiram grandes nomes da teologia que devem ser estudados, conhecidos, aprofundados. Amanhã tem mais conteúdo aqui no canal, como todo dia tem conteúdo no canal, seja shorts, seja vídeos, seja na aba comunidade. Não perca a chance de aproveitar todo esse conteúdo e também não perca a chance de fazer parte da nova turma do nosso curso livre de teologia. É só se tornar membro Café Completo que você começa agora mesmo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.